Pessoal, vamos entrar agora naqueles crimes contra a organização do trabalho, iniciando lá no artigo 197, que diz lá, atentado contra a liberdade do trabalho. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Para começar, a gente começa aí, constranger alguém, né? Mediante violência ou grave ameaça. Esse constrangimento, ele tem que ser impositivo, imperativo. Esse constrangimento não quer dizer humilhação. Esse constrangimento não tem a mesma conotação de humilhação, tem a conotação de uma conduta imperativa, obrigatória, ameaçadora, embora ele use lá depois o termo grave, violência ou grave ameaça, mas o constranger já traz na sua essência a figura de uma atividade imperativa, de uma atividade constrangedora, de uma atividade ameaçadora. Tá? E aí ele fala a forma, né? Ou o que ele objetiva com esse constrangimento. Exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante período ou em determinados dias. Vejam que interessante aqui, né? A gente está falando aqui do lockout, né? A gente não está falando aqui do empregado, porque ele fala aqui, ó, a exercer ou não exercer a arte. Quem exerce a arte? Né? O artista, seja o pintor, o intérprete, né? Seja lá qual for ele. Né? Ofício, né? Se a gente lembrar aquela definição lá, quando foi estudado lá sobre o, o, os crimes de divulgar sigilo profissional, ou quando, não sei se vocês já estudaram lá em processo penal lá sobre a prova testemunhal, né, a proibição de depor do artigo 306, 307, mais ou menos do CPP, que ele traz lá aquelas definições lá, ofício, profissão, ministério, né? E a gente tem uma diferença entre ofício e profissão, uma diferença que, a meu ver, ela é muito discriminatória, né? Embora os autores ainda tragam até hoje, né? Ofício sempre relacionada àquela atividade manual, é o profissional manual. Então, o mecânico, o alfaiate, o que mais? O técnico em eletrônica, esses daí, né? E profissão são aquelas atividades que exigem um conhecimento de nível superior. Né? Seria mais ou menos essa diferença aqui, né? Embora eu não concorde, mas é essa a diferença, né? Ou indústria, né? Ou seja, o industrial, né? Parar a indústria dele, né? Ou iniciar a indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Veja que a gente tem aqui um tipo misto alternativo, muito ou, muito ou, muito ou, muito ou, né? E não importa se a gente tiver várias condutas dessa tendo sido praticadas, né? De qualquer forma, a gente tem um crime único, né? Desde que eles estejam dentro do mesmo contexto, né? Se estiverem em contextos distintos, não há que se falar em crime único, né? E o inciso 2, a abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação da atividade econômica. Parede ou paralisação é praticamente a mesma coisa, né? Por que eles usam o termo parede, né? Lembrando sempre aquelas barricadas, né? Que formam uma parede para impedir que a atividade seja exercida. Então, na verdade, a gente tem aqui um atentado, né? Obrigando o patrão a tomar determinada atitude. E a gente vem, e há uma discussão muito grande sobre a revogação ou não desse dispositivo legal. Por quê? Porque alguns acham, né, que ele foi revogado pela atual lei de greve, né, que a lei de greve ela permite que essas coisas aconteçam, né, e não tem por que a gente pensar ou a gente admitir esse tipo de crime, né, porque está dentro, né, da previsão lá da lei de greve e a gente tem que respeitar. Né? É uma discussão, né, doutrinária, não tenho visto isso na prática, né, mas fica a discussão doutrinária para a gente pensar. Né? O artigo 198, ele fala do atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. Boicotagem violenta. Então vamos lá por partes aqui. Ó.
constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar, constranger, né, vem daquela mesma ideia lá, né, imperativa de determinar, de obrigar, de pressionar alguém, né, uma pessoa, mediante violência ou grave ameaça, né, tem a forma como deve ser cometido o crime, a celebrar contrato de trabalho. Eu vou contratar ou não, né? Veja que a gente já tem uma afronta aqui à liberdade contratual, né, que vocês estão aprendendo aí em direito contratual agora, né? Então a gente tem a premissa lá da liberdade contratual, né? E principalmente aí com a nova lei aí da liberdade contratual que entrou em vigor esse ano, né? Com maior razão ainda, né? Eu posso ter liberdade para contratar com quem eu quiser, né? A celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem, ou a não fornecer, né? Não vendo, não entrego a outrem, ou não adquirir de outrem, não comprar daquela determinada pessoa matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Né? Por isso que recebe esse nome de boicotagem. Esse termo boicotagem, né, vem de James Boycott, né, que era se não me engano, um comerciante inglês que acabou tendo um problema lá com demais comerciantes, empresários na época, e ele acabou, e os demais empresários pararam de comprar dele. Não compraram mais. Uns não compraram e outros não vendiam. Então ele sem matéria-prima não podia vender. E o que ele tinha em estoque, ele também não podia vender porque ninguém queria comprar dele, né? Então aí o termo, isso aconteceu até que ele mudou para os Estados Unidos, foi embora, né? Foi construir a sua vida em outro lugar, porque ali ele não tinha mais condições, em razão de as pessoas o terem colocado num ostracismo econômico. Ou seja, ele ficou lá, ia quebrar, ia falir, né? Então daí do sobrenome dele Boycott, James Boycott, veio esse termo boicotagem, né? Ou boicote, né? Foi disso. E essa segunda parte fala justamente disso, né? A não fornecer a outro e não adquirir de outra matéria-prima ou produto industrial ou agrícola, ou seja, ele vai falir. Né? Não há esse tipo penal, ele afronta não apenas a liberdade da organização do trabalho, mas como diz o nome iuris, né, a liberdade do contrato de trabalho. Né? Eu vou trabalhar, eu tenho que ter liberdade de contratar com quem eu quero, com quem é melhor para mim, né? O negócio que é melhor para mim, eu tenho que fazer. O artigo 199 fala do atentado à liberdade de associação, né? Sempre lembrando, né, que é um tipo voltado às questões de direito trabalhista, né? Mas voltado à organização do trabalho. Vamos pensar a liberdade de associação que não esteja ligado a isso. Embora a Constituição Federal, quando ela fala da liberdade de associação, sindicalização, ela fala de forma genérica, né? Mas especificamente aqui em relação à organização do trabalho, a gente não pode ter nada que proíba eu me associar ou me filiar a alguma associação ou sindicato. Então lá o 199. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Veja sempre o verbo constranger, sempre violência e grave ameaça. A participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Né? É um tipo, né, que ele encontra o seu bem jurídico penal constitucional lá no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição Federal, né, que é uma proteção que se procura dar ao trabalhador. Né? Sempre lembrando que sindicatos e associações têm, né, em tese, o objetivo de proteger o trabalhador na sua relação de trabalho com o empregador. Né? No do artigo 200, a gente está tratando da paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Aqui já fala em paralisação do trabalho. Né? Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Aqui a gente tem aquela briga também, se isso aqui não foi revogado pela lei de greve. E o que os autores falam, né,
é que, na verdade, a lei de greve ela não autoriza o uso da violência ou da grave ameaça. Então, se você está utilizando de violência ou grave ameaça, você não está protegido pela lei de greve, por isso o tipo existe, né? O crime está previsto. Uma questão interessante aqui é quando ele fala que pensam um abandono coletivo de trabalho. Abandono coletivo de trabalho. Quando a gente fala em abandono coletivo de trabalho, o que é coletivo? Aí o parágrafo único diz, ó, para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. 3 empregados. Olha que coisa interessante, o legislador considerou como coletivo 3. É um negócio meio esquisito, né? Que eu acho que de repente seria mais importante ele ter considerado por porcentagem, né? Imagine uma empresa com 1.000 funcionários quando 3 praticam uma atitude dessa, né? Dá para a gente pensar em coletivo? Será que eles estão representando o coletivo? Quando a gente fala em coletivo, parece que a gente pensa em representação, na maioria, né? Mas ele usa 3, né? É uma opção do legislador, sei lá se esse número 3 é um número cabalístico, sabe-se lá o porquê, mas de qualquer forma ele utilizou o número 3, tá bom? Vamos parar por aqui e depois a gente continua. Um abraço, hein?